Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 19 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. O procedimento é bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito da sua tela, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem inscreva-se, vai ter outra opção aí de se inscrever gratuitamente no canal. E lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você seja avisado toda vez que tiver um novo conteúdo aqui no canal. Explore ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui do canal. São várias playlists ali organizadas em diversos vídeos, são mais de 80 vídeos curtos de aprendizado para agregar o máximo de valor possível ao seu conhecimento. E para receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão e ainda as carteiras de ações, carteira exponencial, carteira perspectiva, que inclusive a carteira exponencial na segunda-feira tem atualização, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir esses procedimentos. O procedimento que está listado lá, que é basicamente preencher um formulário e cadastrar o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram. A partir daí você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, sobre os futuros, mini índice, mini dólar, também vou falar aqui sobre PTR4, Vale 3, BBDC4, LREN3, GNDI3, BRDT3, CRFB3, RAPT4 e BTOW3. Ibovespa no pregão de hoje, queda de 1,21%, que é que a gente tinha mencionado ontem, ou seja, para gerar alguma sinalização contrária a esse fundo que foi mencionado, somente perdendo a mínima do pregão anterior. O que é que o Ibov fez hoje? Perdeu a mínima do pregão anterior. Gerou sinal de topo descendente, consequentemente a tendência do Ibovespa já não é mais uma tendência de alta no gráfico diário, no curto prazo. Mínima aqui desse fundo, 103.361. Mínima do pregão de hoje, 103.387. Na trave, quase perdeu a mínima do pregão anterior. Perdendo esse patamar, o que é que o Ibov sinaliza? Uma nova tendência de baixa no curto prazo. Ou seja, que estaria de acordo, coerente, com a chance de ter correção aqui no gráfico semanal. Tivemos uma semana aqui com queda de 0,44%, um candle com uma baixíssima volatilidade, né? Comparado ao tamanho desses candles anteriores, até esse aqui, e olha a diferença pelo tamanho desse candle, ou seja, volatilidade pequena nessa semana. Mas seguimos com semana passada, candle de reversão chamado de estrela cadente, que você pode assistir um vídeo de aprendizado aqui no canal explicando o que é certinho esse padrão. Perda da mínima da semana passada nessa semana, confirmação de um topo. A tendência no gráfico semanal, a tendência de médio prazo continua sendo de alta, mas após um longo movimento de subida no gráfico semanal, aumenta a probabilidade de se ter agora, depois dessa sinalização, de se ter ou um movimento para baixo ou mesmo um movimento aqui lateral, de ficar o Ibov aqui de forma mais lateral. O suporte mais próximo para o índice, que eu observo aqui no gráfico semanal por volta ali dos 101 mil pontos e depois aqui na faixa dos 100.438. Então seria o suporte mais próximo. Abaixo disso, 99.136. Voltando aqui para o gráfico diário, se a gente projetar aqui uma queda para o índice Bovespa, ou seja, gerando ali algum pivô de baixa confirmado, ali a gente teria uma projeção de queda em torno de 101.328. Só que antes desse 101 e depois a segunda projeção na faixa dos 100 mil pontos, basicamente. E aí é o primeiro ponto de projeção, encaixa ali com o patamar de suporte. Só que tem suportes antes, 102.617 a 102 mil pontos. Depois disso, 101.339, que é praticamente essa projeção aqui de 61,8% de uma possível formação, logicamente, de pivô de baixa. Para o Ibovespa anular essa perspectiva negativa que foi deixada no pregão de hoje de curtíssimo prazo, teria que voltar a superar a máxima de hoje, ou enfim, anular essa formação de topo descendente, superar os 104.733 pontos. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, de leitura de mercado, de informação, enfim, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho e desta forma você me ajuda a disseminar o conteúdo do canal dentro do YouTube. Indo então aqui para os futuros, mini índice, a gente tem no gráfico de 60 minutos um longo movimento de baixa. Dentro do que foi falado até pela manhã,
Voltou aqui para baixo desses topos anteriores, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora. Até que o mercado não mostre, enquanto não voltar a se sustentar acima da região dos 104, 850, fica muito para se trabalhar o que? Vendendo no dia, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Cai forte, perde fundos anteriores. Para o próximo pregão, a continuidade a abertura para baixo ainda continua trazendo a possibilidade de se avaliar venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos, preferencialmente de topo descendente. Se abrir subindo, ficaria atento nessa questão da subida, em bater aqui nesse nível de suporte que foi perdido, que agora tende a funcionar como resistência, 104.245 a 104.330, veio aqui em cima desse patamar e proporcionou topo descendente no gráfico de 30 ou de 60 minutos, volta a apoiar muito mais a operação na ponta vendedora. Abriu caindo, deu uma esticada, gerou superação da máxima, quebrando a sequência de máximas descendentes no G60 ou no G30, aí volta a pensar um pouco mais na operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas o cenário como um todo vai se desenhando um pouco mais interessante para as operações na ponta vendedora e melhor ainda após algum tipo de correção que eu cheguei a comentar aí no gráfico de 60 ou de 30 minutos. No dólar, o dia de hoje, boa alta de 0,77% após uma pancada no pregão de ontem, que inclusive gerou pivô de baixa. Então o dólar gera aqui um chamado falso rompimento, um falso rompimento que eu digo fecha abaixo do suporte e no pregão seguinte volta a fechar acima desse suporte. Se superar a máxima do pregão de hoje, reforça a chance de se ter o quê? Um movimento de recuperação. Inclusive a tendência de baixa de curto prazo do dólar, ela vai ser anulada no decorrer da próxima semana. Não estou dizendo que ela vai ser, que é uma certeza. É que ela vai ser anulada se ela romper os 3.776. Aí anula a tendência de baixa de curto prazo. Mas o fato é que para o próximo pregão, superação da máxima do pregão de hoje já seria um indício de se ter movimento para cima em busca de possíveis resistências aí na faixa dos 3.767,50, por volta de 3.767,50 a 68 e depois disso justamente em 3.776. No gráfico de 60 minutos nós temos um movimento de subida, movimento de baixa e formação de um pivô de alta, apesar de fraqueza por enquanto, tentando fechar acima e não conseguiu nas duas últimas horas. Mas enquanto se mantiver dentro de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos, fica mais para você buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se o mercado na segunda-feira, o dólar abre aqui forte para baixo, voltando a fechar inclusive abaixo da média móvel de 3 períodos, preferencialmente fechando ali para baixo dos 3.745, 3.745, 3.747 e 50, se vier para baixo deste patamar aqui, ó, que era antigamente um suporte, virou resistência, agora tende a funcionar como patamar de suporte. O mercado volta para baixo desse nível de preço, fica muito mais para se buscar a venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo então para as ações, PETR4 no dia de hoje, queda de 0,25%. Leve queda. Até agora, sem sinal de alta na Petro. A Petro no gráfico semanal ela devolveu a alta da semana passada, uma alta de 4,12%. Nessa semana, queda de 3,82%. Devolveu completamente por conta de ter feito aqui um engolfo de baixa. Então, a Petro, por enquanto, com o cenário deteriorando aí a questão da tendência de alta de curto prazo, porque faz um retorno muito longo. Para buscar alguma compra nesse ativo, sendo um pouco mais ousado, superação da máxima do pregão de hoje. Um stop curto aqui abaixo dos 27,37, 27,36, com entrada na faixa dos 27,61, tentando pegar um fundo ascendente. O problema é que a compra ali abaixo da média, abaixo de um nível de suporte que foi perdido. Para mim, o sinal um pouco mais relevante para arriscar uma compra seria um fechamento para cima justamente dessa região aqui, não só da média, mas também para cima de um patamar de 27,72 seria algo mais interessante. Um candle aí de força por parte dos compradores, formação de fundo tentando pegar, que daria para se buscar uma entrada tentando pegar no próximo movimento de subida, ali em busca da região na faixa dos 28,28 a 28,39, pelo menos com um patamar um pouco mais relevante de resistência. Enquanto não gerar nenhum sinal de alta, a Petro continua aqui em cima do suporte dos 27,40 e depois disso tem suporte mais abaixo em R$ 27,13. Na Vale 3, o dia de hoje foi um dia aí de leve alta de 0,25%,
A ação continua dentro de um contexto que, se ficar aqui de lado na próxima semana, dependendo do comportamento do preço desse ativo acima aqui da média na próxima semana, me interessaria mais em arriscar a operação de compra nesse papel. Ou seja, quanto maior for o tempo que ela passar aqui abaixo desse nível, um nível ali em torno dos 51,83, que já tem alguns pregões testando esse patamar e não consegue ficar acima. Quanto maior for o tempo que ela ficar aqui embaixo e proporcionar um sinal de fundo ou ficar aqui de lado e depois proporcionar um rompimento, mais interessante seria para mim arriscar uma operação de compra com a melhor relação risco-ganho em cima da Vale 3. De imediato eu não consigo identificar uma entrada aí que pelo menos que atenda aos meus critérios para compra aí na ação. Pode ser até que pelo gráfico 60 minutos ocorra algo no decorrer da próxima semana. Indo aqui para o gráfico semanal, a gente vê que a ação fechou com alta de 1,76%. A ação está dentro de um movimento teoricamente aqui de subida, superou a máxima da semana passada, a mínima foi acima, mas continua aqui abaixo de um teto, abaixo de uma zona de resistência. Já conseguiu um leve fechamento acima de um patamar ali na faixa dos 52 e 58, ou seja, uma região aqui que ela teve dificuldade de se manter acima nas últimas semanas e essa semana fechou levemente acima. Então ela está com um viés levemente aí de alta a ação, que favorece justamente o que eu comentei no gráfico diário, de se tentar pegar, avaliar a possibilidade de uma compra aí no decorrer da próxima semana em Vale 3. BBDC4, queda de 2,26% e formação de um topo descendente em BBDC4. Podemos falar até de um pivôzinho de baixa em BBDC4, aumentando a probabilidade de se ter movimento de queda. Tem suporte imediato importante? Tem aqui na faixa dos 37,41, tem aqui na faixa de 37,41, depois tem aqui na faixa dos 37,10, enfim, tem uma zona de suporte importante. Mas considerando que o papel no gráfico semanal está dentro já de um movimento de queda, corrigindo a tendência de alta, que veio aqui para fechar acima, fechou acima e na semana passada fechou abaixo, engolfo de baixa, essa semana confirmou engolfo de baixa, aumentando a probabilidade de se ter uma correção, eu optei por buscar uma venda na ação aqui com stop acima dessa máxima, mais para o fechamento desse pregão. Recomendei essa venda, passando os dados aqui dessa entrada em BBDC4, venda em torno de R$ 37,63, está basicamente no valor da entrada, stop em R$ 38,34, e isso traz um risco de 1,89%, alocando 24% do capital total e 36,37% seria 36,57 seria o ponto de objetivo dessa operação, o objetivo inicial dessa operação. Ela tem um gapzinho aqui em aberto que está aqui na casa dos 36,73 a 36,63. LRN3, outra recomendação de venda de topo descendente, a ação veio aqui, bateu em cima desse suporte, gerou sinal de alta, em vez de subir, perdeu, na verdade tentou subir, só que subiu de maneira fraca, como boa parte do mercado, né? Veio fazendo isso. O Bovespa fez isso e terminou gerando um topo descendente. LRN3 também gerou esse topo descendente. Tem um topo lá no gráfico semanal. A tendência continua sendo a tendência de alta no gráfico semanal. No diário não, assim como o BBDC4 já está por uma tendência indefinida e podendo confirmar uma tendência de baixa se oscilar abaixo dos 47,11 na próxima semana. Então, recomendação de venda nesse ativo. Aqui também antes mesmo da última, foi na última hora de pregão, antes das 4h30, recomendei venda em BBDC4 e em LRN3. Então, a recomendação de LRN3, por volta dos 47,56, fechou em 47,15, stop da operação em R$ 48,70, que é acima da máxima do pregão de hoje, assim como foi de BBDC4. Isso traz um risco de 2,4%, alocando 20% do capital total. O objetivo dessa operação na faixa dos R$ 45,85. O suporte mais forte agora desse papel é justamente essa região de fundo anterior, que é na faixa dos 46,16 até 45,76. GNDI3, agora vem as posições que a gente tem em aberto na ponta compradora. A gente tem duas operações de venda em aberto e tem algumas operações de compra ainda em aberto. GNDI3 fechou com alta de 0,62%. Stop foi reposicionado para baixo da mínima do pregão anterior em 41,46 e pode ficar a partir de segunda-feira abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 41,55. Só confirmando, é isso mesmo. Indo agora aqui para a BRDT3, ativo que fechou com queda de 0,94%,
Está dentro de um movimento ainda de subida, só que perdeu um pouco de força, né? Porque bateu na resistência, 2 candles só de movimento, já perdeu essa mínima. A perda da mínima desse candle aqui seria um stop antecipado de uma posição comprada no papel, ou seja, uma compra aqui executada, e o stop seria aqui nessa perda de mínima, isto é, se não tiver questão de gap, enfim. Mas seria uma das possibilidades de trabalhar com stop que eu vou avaliar no início da próxima semana, logicamente informar isso antes da abertura do pregão. O stop poderia ficar na faixa dos R$ 26,06, um stop parcial. CRFB3, ativo que fechou o pregão com queda de 0,86%, seguimos comprados em CRFB3 e o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje também em R$ 22,91, ou seja, seria um stop parcial. Busquei a compra aqui, ativo tentou andar, gera aqui um candle negativo contra essa questão de abate ali na região de resistência e perde força. Se perder essa mínima, possível saída da posição comprada em Carrefour. Depois vamos falar de Rapt 4. Ação que fechou com queda de 0,83%, seguimos comprados nessa ação, por enquanto sem nenhuma alteração em relação ao stop dessa posição, porque para mim está dentro do segundo pregão. Se tiver mais um pregão aqui sem andar, e assim eu já penso em fazer algum reposicionamento de stop. Por enquanto, stop sem alteração lá em R$ 9,35. Tá, em CRFB3, com certeza o stop ou aqui nesse ponto, pode ficar aqui, né, os stops devidamente reposicionados aí na ação. Depois de Rapt 4, BTOW3, que terminou o pregão mal, a queda de 2,55% com fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos. A perda da mínima de hoje aciona a nossa saída da ação a partir do próximo pregão, ou seja, a perda dos R$ 35,81. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.